Um dia eu ouvia, muito tempo atrás, eu e minha esposa ouvimos uma palavra profética dizendo que o Senhor era o Senhor de Davi, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eis que coloco diante de ti uma porta aberta no qual ninguém pode fechar. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. E naquele dia que a Juliana falou, eu aprendi que Deus é Deus de portas fechadas. É muito clichê isso. É muito clichê, a gente fala que Deus é Deus de porta aberta, seja do jeito que Ele for, Ele é Deus e tudo mais. Mas na hora da porta fechar, a gente cai, a gente reclama, a gente murmura, a gente duvida. Mas lá em Gênesis capítulo 7, não precisa abrir, eu vou citar as passagens, o texto básico que a gente vai ler, a gente vai chegar no momento e nós vamos ler. Obrigado, mano, vou beber também. Noé, o capítulo 7, versículo 16, diz que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta por trás dele. E naquele momento houve salvação para a casa de Noé, mas aquela porta fechada significava justiça. Porque Deus trouxe justiça ao mundo perdido, pecador, caído através da arca de Noé. Salvando Noé e a sua família, mas julgando todo mundo pelas águas. E aí quando as águas da morte, porque os estudiosos chamam esse momento de águas da morte, onde o mundo foi batizado Noé, o mundo morreu. E o que sobrou foi uma figura de Cristo, Noé, saindo da cova, que era a arca. Vivo, trazendo justiça ao mundo. Noé é uma figura de Cristo. E aí o que acontece? Aquela porta fechada trouxe juízo para o mundo, trouxe justiça para o mundo, mas foi uma porta de salvação para a família de Noé. Eliseu, lá em 2 Reis, eu quero citar alguns momentos na Bíblia de portas fechadas que Deus operou, porque Deus não é Deus somente de portas abertas. Deus é Deus de qualquer momento. Não interessa se tem porta, se não tem porta, Deus é Deus. Não importa se a gente está chorando no quarto sozinho, não importa se a gente está abandonado, não importa se a gente é rico, se a gente é pobre, se a gente perdeu tudo, não importa. Deus, Ele é Deus. Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4, do 29 ao 33, é o momento que a Juliana leu. Eliseu entra no quarto com aquele menino morto, e a palavra diz que ele se deita sobre o menino, coloca rosto com rosto, boca com boca, olho com olho, e ele fecha a porta, Ele fecha a porta, e aí fala que ele fecha a porta entre eles, a porta é fechada, e aí ele se coloca sobre o cadáver do menino, e aquele menino ressuscita. Um momento daquela família, que aquela mulher viúva estava vivendo de morte com portas fechadas, Deus transformou em vida. Porque Deus é o Deus que transforma a palha seca em palha verdejante. Deus é o Deus que levanta os reis que Ele quiser, mas Ele também derruba quem Ele quiser. Ele exalta e Ele também derruba. Ele é Deus da vida e Deus da morte. Que exemplo aquela viúva nos deu quando foi sem... A palavra não fala que ela orou, que ela jejuou, a palavra não fala que ela chorou, a palavra fala que ela falou, tá tudo bem? Tá tudo bem. E ela foi atrás da vitória dela, pela fé, né? Aí no mesmo livro de 2 Reis, no mesmo capítulo, capítulo 4, a partir do versículo 5 e 7, do 5 ao 7, esse mesmo profeta, Eliseu, ele entra na casa dessa mesma viúva, porque esse momento do capítulo 4, versículo 4, acontece antes da morte de seu filho. E ela não tinha nada para comer, e ela falou assim, profeta, eu estou devendo, os credores estão vindo aí e vão levar meus filhos como escravos. E o profeta falou assim, o que você tem em casa? Aí ela falou assim, eu tenho um pouquinho de azeite. Aí o profeta falou assim, vai nos seus amigos, nos seus vizinhos, na sua família, cata quantas cambucas você conseguir, quantas vasilhas for possível você catar. Ele saiu, ela, os 2 filhos, e foram catando vasilha. Eu imagino que aquela sala daquela casa começou a encher de vasilha. E azeite era caro. Quer dizer, é caro até hoje, né? E aí aquela mulher começou a virar o azeite da cambuca numa e começou a encher uma, encheu, separou, encheu 2, separou, encheu 3, separou. Eu não sei quantas vasilhas ela colocou naquele lugar. Eu sei que ela colocou o máximo, que ela pegou o máximo que ela pôde e ela encheu todas. Quando ela pediu, ó, me dá mais, ainda estava fluindo o azeite, só me dá mais. Aí o filho falou, acabou. Aí o azeite parou de correr. Aí ela virou pro profeta e falou assim, e agora, profeta, o que a gente faz? Ele falou, vai, vende, paga a sua dívida. Aí é interessante que o profeta falou assim, agora vai e vive disso aí. Eu não sei se o profeta falou assim, vive disso aí, porque a próxima vez que você virar o azeite, vai derramar de novo e vai encher quantas você quiser. Ou se ela encheu tantas vasilhas que deu para ela ficar rica e viver o resto da vida com o dinheiro do azeite. O interessante é que, no momento de extrema escassez, o profeta falou assim, vai
e vive, quer dizer, do que sobrou, olha só, da sobra. Vai e vive disso aí. Então ela foi viver disso. E um momento de escassez na sua vida, uma casa de escassez, a palavra diz que quando ela entrou, ela fechou a porta. E ela começou a virar o azeite, o milagre começou a acontecer ali sem escândalo, sem glória a Deus, sem aleluia, sem nada. Ela olhando o milagre acontecendo, virando dentro da cambuca, porque Deus também opera em portas fechadas. Aí eu quero citar mais uma. Gente, só estou fazendo um preâmbulo. O preâmbulo é aquele negócio só para botar um... Mateus capítulo 6 diz assim, ó: entra no teu quarto, fecha a porta no secreto, ora no secreto, porque Deus vai te ouvir no secreto e vai te recompensar no secreto. Aí eu quero contar um testemunho para vocês. Um dia, há muito tempo atrás... Quantos anos você tem? Não, eu era mais velho. Quantos anos você tem? Quanto? 14, eu era mais velho. Eu devia ter uns 17 anos de idade. Eu ouvi o meu pastor falando assim, a dom de línguas, falar inglês, americano, italiano, falar outras línguas. E eu falei para ele assim, pastor, a minha avó dentro de casa, ela lê a Bíblia e eu vejo as lágrimas dela pingando, não sei se eu já contei isso aqui para vocês, olhando a Bíblia. E ela fala uma língua que não é inglês, não é italiano, não é alemão, não é nada. Aí ele pegou e falou assim, não, então eu vou te contar uma... Aí ele me contou um entendimento, tudo bem? Aí ele me contou o entendimento do pentecostal, aquilo explodiu no meu coração. E aí eu fui buscar o Senhor, eu comecei a fazer uma coisa que eu nem sabia que estava na Bíblia. Eu comecei a chegar no meu trabalho, Juninho, entrar no meu quarto, quer dizer, eu chegava do trabalho, eu tomava meu banho, tem que tomar banho, eu fazia um copo de Nescau, eu botava um pão com manteiga, eu fazia meu lanche e eu entrava pro meu quarto. Eu fechava a porta do meu quarto e eu orava até não aguentar mais. E eu lembro que muitas vezes eu dormia, muitas vezes porque eu sou chorão. Então, quando eu tenho liberdade para chorar, eu choro mesmo. Então, eu choro alto. Então, eu era 17 anos, eu era bem adolescente, você sabe como é que é. Bem intenso. Então eu chorava, eu gritava, eu rolava no meu quarto, me humilhava, e a minha oração de porta fechada era, Senhor, se isso existe, eu quero. Se isso existe, eu quero. Se isso existe, eu quero. Deus, me dá alguma coisa, eu sou um miserável, eu não tenho nada para te dar, você me salvou, faz alguma coisa comigo, me dá uma flor, me dá um talento, me dá qualquer coisa para eu poder te oferecer. Eu fiquei nesse ritmo tenso por mais ou menos um ano. Eu incomodei tanto a minha mãe, que a minha mãe ligava para o meu pai nos Estados Unidos para ele conversar comigo, para eu orar mais baixo, porque eu incomodava o prédio. O prédio é um prédio de 3 andares, ô Davi. Porque eu orava na hora da novela das 8, antigamente não tinha internet, né? Então na novela das 8 estava todo mundo vendo a novela e eu orando, gritando, chorando, esperneando, e ela pediu para o meu pai ligar para mim para conversar comigo, para eu orar mais baixo, porque eu estava incomodando os vizinhos. Eu sei que depois, porta fechada, eu não sabia desse versículo, mas Deus é fiel quando a gente sabe, quando a gente não entende, quando a gente entende, Ele é fiel. De porta fechada também, um dia o Espírito Santo veio, me batizou dentro do meu quarto, eu sozinho. Onde tinha sede, Ele trouxe água. Onde tinha desejo, Ele matou. Onde tinha fome da presença, ele trouxe pão. Eu fui batizado, não no monte, não no meio de muita gente, não numa igreja cheia, mas fui batizado sozinho dentro do meu quarto, porque eu simplesmente fechei a porta e busquei a presença dele. Houve um momento em João 19, 23, Jesus já tinha morrido, ele estava ressurreto, mas ainda não tinha aparecido para todos os discípulos juntos, os discípulos estavam numa câmara de porta fechada, e o Senhor aparece no meio deles e fala assim, paz seja convosco. Jesus entra até onde a porta não está aberta. Mas as pessoas, como o Juninho falou, onde 3 ou 2 ou mais estão, ali eu me faço presente. E ele entrou. Agora eu quero pedir para você ficar de pé. Fique de pé, todos que podem. Faz assim, ó, bota a mão no ombro da pessoa que está na sua frente, vai. Isso. Glórias a Deus. Olha assim, ó. Tem gente que está sem gente na frente. Bota a mão pro lado, assim, você. Encosta na pessoa do lado. Sabe por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Aleluia. Então você já está abençoando com a presença de Deus. Ó, se prepara, porque agora a gente vai começar. Fala pro seu irmão, se prepara, porque agora a gente vai começar. Hora que a gente entender que Deus opera de porta fechada. Já cansou, irmão? Bota a mão no teu irmão. Jesus ficou de braço aberto na cruz, assim, ó, por nós, sofrendo. Você não vai sofrer, não, você está abençoando. Agora que nós entendemos que Deus opera de porta fechada, irmã,
Eu quero profetizar na sua vida algo, e eu quero que você perceba e entenda. Seu ventre vai florescer. O Senhor está soprando fôlego de vida no seu ventre. Não sei, não importa, não sei se você tem orado por filhos, o Senhor vai te dar a tua posteridade. Onde houve esterilidade, o Senhor vai te dar semente. Onde houve escassez, o Senhor vai fazer abundância. Onde houve morte, o Senhor trará vida. Porque olha gente, eu vivi uma experiência de perda de um filho. E sabe qual foi a grande lição que eu tirei quando o Lucas faleceu? É que toda vida vem da morte. Sabe por quê? Para que o poder de ressurreição de Cristo se manifestasse nele, ele precisou primeiro morrer. Para que o Senhor viva em mim, eu preciso morrer. Então toda vida, a gente acha que a morte é algo ruim, mas a morte é algo que gera vida. Abençoa seu irmão. Abençoa seu irmão. Pode soltar ele. Isso, ele já está cheio do Espírito Santo. Não está assim já no... Ô glória. Fala, não está? Ô glória. Fala. Ô glória. Ô glória. Sabe por quê? Sabe o que tem de comum em todas essas situações de porta fechada? Fala assim, quem? Não, assim, o quê? O que tinha de comum em todas essas situações de porta fechada? Sabe o que tinha? Fé. A fé da viúva, a fé dos discípulos, a fé de Eliseu, a fé de Noé. Glória a Deus. E a fé é uma coisa meio... Como explicar? A fé é algo tremendo. A fé, a palavra fala assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar assim, ó, pro monte, vai e se atira lá no mar. E ele vai. Mas as pessoas acham que a fé é um negócio assim, tem que ter assim, ó, fé, eu tenho fé, eu sou fervoroso o tempo inteiro. Não, nós somos humanos. Quer ver? Eu vou te provar isso. Tem momentos que a gente tem muita fé, tem momentos que a gente tem pouco. Tem momentos que a gente tem muita fé, tem hora que a gente acredita, a gente não acredita. A gente está animado, a gente não está animado. Isso é coisa do humano, do ser humano. Então eu quero te convidar a abrir no texto da mensagem, por favor. Mateus 14. Você entendeu que Deus ele é poderoso para agir portas fechadas? Amém? Amém? Você entendeu que Deus é poderoso para agir a qualquer momento? Amém. Ele é poderoso sim. O problema é que muitas vezes a gente fica só esperando ele agir. Entendemos que não, Deus vai agir. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Isso está certo. A gente tem que esperar Deus o tempo inteiro. Mas eu quero dizer que nós temos a nossa parte. A fé é nossa parte. Deus não precisa acreditar, ter fé. Nós é que precisamos ter fé. E aí eu quero ler uma passagem de Mateus, capítulo 14, a partir do 28 até o 31. Não, eu vou ler antes do 28, peraí. 22. Logo assim... todos acharam, irmãos? Vamos nos colocar em pé? Eu sei que a gente tem pouco esse costume, até às vezes eu mesmo leio a Bíblia sentado. Mas vamos nos colocar em pé em respeito à palavra. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, que era mais ou menos às 3 horas da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, quer dizer, andando em cima das águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu. Não temais. Respondendo Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua graça e a tua misericórdia sobre nós nesse momento. Pai, que o Senhor possa me dar capacidade de comunicar o que o teu Espírito deseja. Pai, e que assim, Senhor, a palavra penetre na alma e no coração de cada um, Senhor. E nos encha poderosamente de fé. Pai, que a tua palavra possa nos tocar, nos mover, nos tirar do lugar, nos tirar da caverna, nos tirar da cisterna, nos tirar da porta fechada ou nos manter de porta fechada, mas manifestar o teu poder, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Senhor, a entendê-lo, a aceitá-lo
e a colocar em prática, Senhor. Tudo, Senhor, que o Senhor nos diz e fala conosco. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia eu clamo, Senhor. Enche-nos da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus veio andando sobre as águas. É algo tremendo. Muitos estudiosos dizem que Pedro só conseguiu andar sobre as águas porque Jesus liberou uma palavra que era aquela, vem. E aí aquela palavra deu autoridade a Pedro para poder... Mas eu quero lembrar para vocês que foi Pedro que pediu para Jesus mandar ele ir. Senhor, se és tu, então manda que eu venha. Quer dizer, Pedro tomou uma atitude. Só que a cabeça de Pedro era assim, é uma cabeça de discípulo, Jonas. E o discípulo pensa assim, se o meu mestre faz... eu posso fazer também. Ué, se ele é meu mestre e eu estou aprendendo com ele e eu tenho que replicar as suas obras, então eu posso andar sobre as águas. Você entende isso? Você entende que quando a gente entende com uma cabeça de discípulo, de filho, afinal de contas, nossos filhos olham para nós, nós como espelho e desejam replicar as nossas atitudes, palavras e sentimentos e forma de ser. Sim ou não? Assim deveríamos ser nós com Cristo. Olhar para as suas obras, olhar para a sua palavra e replicá-la como Cristo replicou. Então Pedro olhou, falou, se és tu, Senhor, então manda eu ter ir contigo por sobre as águas. E você vem. E aí Pedro, sozinho, botou o pé para o lado de fora, ficou... Olha, irmãos, se ele tivesse somente ficado em pé na água, já tinha sido um milagre. Mas a palavra fala que ele caminhou. Olha, muitas vezes nós estamos esperando Deus operar um milagre, porque Ele é um Deus de milagre. Mas existem momentos na nossa vida que Deus espera você colocar o pé para o lado de fora do barco e pela fé andar sobre as águas. Sabe por que a responsabilidade foi de Pedro? Porque Pedro começou a afundar e Jesus repreendeu ele, homem de pouca fé. Porque se aquilo dependesse de Jesus, por que ele deixou então Pedro afundar? Só para repreender Pedro? Você entende que é a fé operante, mas a fé que estava em Pedro, ele acreditou de tal forma, ele teve fé de tal forma, que ele pisou na água e ele caminhou na água. Ninguém mais fez isso, eu não conheço mais ninguém, nunca ouvi falar. Às vezes Deus está esperando uma atitude sua, que às vezes o milagre vai acontecer com algo que você faz, com algo que vai fazer você romper. Às vezes a gente está numa porta, às vezes Deus permite a porta fechar para que a gente rompa em fé dentro de casa, dentro do quarto, seja onde a gente estiver de porta fechada. A palavra diz que quando Jesus subiu para o Monte da Transfiguração, a glória de Deus foi tão poderosa que a carne humana, o corpo humano de Jesus foi capaz de segurar a glória e explodiu. E o corpo dele, o rosto dele brilhou e se transfigurou em luz. Às vezes, o Senhor está desejando, nos esperando, lá no meio do mar. Olha, é interessante, irmãos, que isso tudo aconteceu no meio do mar bravo. A onda estava alta, tempestade pegando, vento rolando, onda alta, jogando o barco para um lado para o outro. No meio da tempestade, Pedro botou o pé para o lado de fora. Olha, a onda não mudou, as circunstâncias não mudaram, a situação não mudou, as pessoas não mudaram. Ele simplesmente teve fé, independente da situação, botou os pés para fora e andou sobre as águas. Amém? Irmãos, que tipo de fé que nós temos? Qual é o tipo de fé que nós temos? Perceba. A palavra diz, é interessante aqui, ó, no versículo 30, a primeira palavra é reparando, porém, na força do vento. Essa palavra reparar tem sentido de dar foco. Ele focou no vento. Ele deu foco, ele começou a perceber mais o vento do que o Cristo. E aí ele começou a afundar. Mas ele já estava perto de Jesus, que quando ele clamou por socorro, Jesus estendeu a mão, então ele estava pertinho. Então ele pegou. Eu não sei, a Bíblia não fala que distância ele estava, mas aí ele pegou e salvou Pedro. Mas olha, se você reparar, Pedro, só nessa passagem, ele gritou de medo porque achou que fosse fantasma, ficou desesperado. Cadê a fé? Quando ele ouviu a voz do Senhor, se és tu, a fé acendeu. Se és tu, manda que eu vou. Aí ele vem, aí ele pegou e foi. Cheio de fé, cheio de poder, cheio de autoridade. Daqui a pouco ele tirou o olho de Jesus, sentiu o vento mais forte e a fé dele, aí ele começou a afundar. Você entende que o ser humano é assim? Pedro é uma figura de constância, é uma figura do ser humano inconstante, da natureza humana. Ele é uma figura da natureza humana. Mas eu quero falar para vocês sobre fé hoje. Porque a fé é